Vamos abrir aqui com o nosso esporte favorito, que é ver bolsonarista passando vergonha, ver bolsonarista sendo humilhado. Olha só, matéria hoje da Carolina Brígido mostrando que os bolsonaristas representaram lá na OAB pelaquela situação ocorrida com aquele militante que diz que é advogado, Sebastião Coelho. Vocês lembram que esse indivíduo, ele tentou tumultuar o julgamento do Bolsonaro, ele não tinha cliente, ele é advogado do Felipe Martins, o Felipe Martins não estava sendo julgado naquele momento, ele não se cadastrou para acompanhar aquele julgamento, ou seja, ele não se cadastrou, ele não tinha cliente, ele não tinha nada e ele foi lá tumultuar. Meu foi esse, vergonha, eu não tenho medo de arbítrio, não tenho medo. Arbitrários! Agendou as sessões arbitrários para os dias 25 e 26 tem que ouvir minha voz de 2020. Arbitrários! Com início às 9h30 e término. E aí os bolsonaristas acharam que a OAB ia entrar lascando o Alexandre de Moraes, ia entrar detonando, falando, olha, arbitrário, impediram o exercício da advocacia, tá? E não aconteceu nada disso, pessoal, nada. A OAB está em silêncio, tá? Soltou uma nota protocolar dizendo, olha, estamos analisando, tá, mas não deram prazo para analisar. Ou seja, eles estão esperando a poeira baixar e vão arquivar esse assunto. Tá? A verdade é, então mais uma derrota aqui para os bolsonaristas. Bem, mas seguindo aqui, tudo isso que aconteceu ontem e hoje lá na Procuradoria-Geral da República, tanto ela pediu a prisão domiciliar para a Débora e também pediu o arquivamento da falsificação do cartão de vacina do Bolsonaro. Tudo isso só mostra uma coisa, que na verdade não há ditadura nenhuma. O que existe é a tripartição de poderes funcionando em sua plenitude. Os poderes independentes, cada um com sua opinião. A Polícia Federal queria que Bolsonaro fosse preso em função dessa falsificação. O PGR falou, não acho. E é assim que funciona uma democracia, tá? Inclusive, por exemplo, o Legislativo, Alessandro Vieira, aquele senador, propôs um projeto hoje em que se juntaria as penas do crime de abolição violenta do Estado de Direito com o crime de golpe de Estado. Então, quando esses dois acontecerem no mesmo contexto, englobaria o outro, né? O crime de golpe de Estado, ele absorveria o crime de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. É uma coisa, pode ser discutido isso lá no Congresso. Agora, o que é uma pistolagem, um banditismo, esse projeto que os bolsonaristas estão querendo patrocinar, que é aquele cara que tentou explodir o aeroporto de Brasília com bomba. Aquele cara, por exemplo, seria inocentado, seria mandado para casa, um sujeito perigoso, tá? É isso que não tem a menor condição, isso que o bolsonarismo está tentando promover lá no Congresso. Hoje aqui na Câmara, ninguém vai fazer nada, não teve ordem do dia. Agora, pessoal, tá sensacional essa história do quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. O Garnier, comandante da Marinha, o mais golpista de todos, o que disse que toparia o golpe, ele, o advogado, está dizendo, olha, o Bolsonaro, está jogando a culpa no Bolsonaro, dizendo, olha, o Bolsonaro convocou sim os comandantes das três forças para pedir ali o golpe, tá? Para pedir a assinatura do golpe, e viu se os comandantes topariam. O cara falou isso lá na Globo News agora. Eu vou colocar o trecho do Bolsonaro dizendo que imprimiu a minuta do golpe no palácio só porque queria saber o que era, e depois o advogado do Garnier falando exatamente o contrário, que o Bolsonaro na reunião propôs ali o golpe de Estado. A imprensa anunciou, encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, meu advogado havia requerido, mandou para mim, eu imprimi. Eu queria saber que era isso. Mas se o cliente nega qualquer discussão sobre um decreto de Estado? Não nega. Absolutamente. Mas ele achou normal, isso estava normal, essa discussão de decreto de Estado? Não, veja só, ele é um militar, né? Sei. E ele foi convocado 2 vezes pelo presidente da República e outra vez pelo ministro da Defesa. E em nenhum momento ele colocou essas tropas à disposição. Não existe prova disso. Freire Gomes não disse isso. E Batista Júnior, que disse que presenciou, segundo o procurador-geral Paulo Gonet, não estava na reunião. Mas se ele sabia do decreto, doutor, por que ele não informou alguém? Não achou estranho, né? Discutir um decreto de Estado. Governo eleito, Lula eleito, ainda não tinha tomado posse. O comandante da Marinha ouve, sabe, tem ciência de um decreto de Estado. Não achou isso estranho? Não informou alguém? Por que não informou alguém? Tá rolando esse papo aqui. Na realidade, o presidente, como disse o Freire Gomes, apresentou esse decreto e
ele apresentou principalmente os considerandos, segundo o Freire Gomes, né, e ficaram de discutir depois. Bem, por falar nessa iniciativa bolsonarista do projeto de lei da anistia, Michele Bolsonaro pedirá que mulheres levem batom à Avenida Paulista no dia 6 de abril. E tem uma outra notícia interessante também no Globo. Lindeberg Farias deu uma entrevista dizendo que o PT fez um mapeamento do Congresso, a opinião de cada deputado, e que cerca de 200 votariam a favor da anistia para os golpistas, tá? Essa anistia, pessoal, a verdade é que, ainda que ela fosse aprovada pela Câmara dos Deputados, haveria uma dificuldade enorme, porque no Senado ela é bem rejeitada, tá? Então haveria uma dificuldade enorme de isso passar no Senado. E, em último caso, seria vetado pelo Lula, etc. Se o Congresso conseguisse derrubar o veto, aí a coisa iria para o STF. O STF derrubaria por inconstitucionalidade esse projeto de lei, porque isso colocaria o Congresso Nacional como revisor dos julgamentos do Judiciário, né? Então agora sai uma decisão com trânsito em julgado lá no Judiciário e o Congresso agora aprova uma lei desconstituindo os julgamentos, ou seja, sem invasão da tripartição de poderes, clara e flagrante. E eu só queria fechar esse primeiro vídeo de hoje com isso aqui, né? Os bolsonaristas já estão promovendo uma caçada a um professor, tá? Que foi gravado em sala de aula ensinando sobre o golpe, o que ele chamou de golpe fascista bolsonarista. Eu vou colocar o vídeo que esse aluno gravou do professor e vamos comentar aqui. Aqui a gente tem o Braga Neto, o general Heleno, esse proponente como que é ele. Então a gente teve uma trama golpista no Brasil em 2022, quando o Partido dos Militares perderam as eleições. E ali eles então tramaram matar o Lula, matar o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Se eles matassem os dois e não matassem o Moraes iria, porque ele é um mão de ferro, um juiz mão de ferro, ele iria impedir qualquer trama golpista. Nós tínhamos que concluir. Então, pessoal, nós estudamos um pouquinho do fascismo esse ano. Bem, apesar isso é uma página bolsonarista, então era de se esperar que a maioria dos comentários seja na linha de isso aqui, né? Professor militante esquerdista, depois dizem que não há doutrinação e etc. Agora, há muitos comentários também do pessoal dizendo, olha, mas não foi isso que aconteceu? O outro dizendo aqui, narrando a história verdadeira do Brasil. A outra pessoa disse, olha, mas é verdade, parabéns, né, pro professor. E uma pessoa que disse, olha, o professor está lecionando sobre um tema real e atual. Esse assunto estará em todos os livros didáticos de história nos próximos anos. Parabéns ao professor. Isso é um fato, pessoal. Ou seja, não é porque tem nazistas na sociedade, por exemplo, que você não pode ensinar o que foi o nazismo, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Bem, o bolsonarismo tentou um golpe de Estado, vai ficar provado, inclusive vai ter a condenação. E aí? Você não vai poder tocar nesse assunto na sala de aula? Isso é história do Brasil, né? Enfim, parabéns ao professor. Aliás, só para fechar o vídeo com esse comentário, o Bolsonaro já é tema de livro didático em escolas em todo o mundo, tá? Por exemplo, vocês lembram que Bolsonaro é definido como um dos maiores negacionistas do coronavírus do mundo em livro didático de escolas na Noruega, ou seja, a rede pública toda de um país, quando vai falar de teorias da conspiração, contra a vacina, não sei o que, está a cara do Bolsonaro, ele é o principal que aparece como exemplo mundial de um sujeito que propaga mentiras sobre vacinas, que propagou morte durante a pandemia e tal. Então não tem jeito de parar esse movimento. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é pra quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente pra mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$3.870. Vamos pro segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson
e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.